Oi, 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 galerinha! Voltamos com mais um vídeo. Hoje a aula é de matemática. Então, nós vamos fazer a correção da última tarefa enviada no vídeo anterior, certo? Então, utilizando a apostila 2, nós vamos ir lá na página 83. Então, a prof vai colocar aqui para que vocês possam acompanhar a apostila, certo? E está lá. O exercício é o 1 do Mãos na Massa. Então, nós vamos fazer o exercício 1 e depois o exercício 2, certo? Vamos começar agora com esses exercícios para que a gente possa ir fazendo. Vamos voltar. Voltei. Vamos lá, então. A prof vai fazer no quadro, porque fica melhor para todos. Então, vamos lá. Deixa a prof puxar o quadro um pouquinho. Aí, muito bem. Então, lá no exercício 1, certo? Está dizendo assim: construa o algoritmo que é representado pelo desenho abaixo. Então, a gente tem o desenho lá, certo? Cheio de quadradinhos, que vocês podem ver aí na apostila de vocês. Eu vou ter que contar os quadradinhos para eu poder fazer os algoritmos desse desenho. Então, eu vou ter lá, primeiro, certo? Começando pelo menor. Eu não tenho duas filas, então eu tenho lá 2, certo? Vezes 6, que eu tenho do outro pedacinho ali, pequenininho. Podem ver que eu tenho 6 assim e 2 aqui. Então, estou fazendo primeiro somente desta parte aqui, gente. Ó, aqui. Primeiro desta parte aqui, menor, tá? Então, 2 vezes 6 é 12, certo? Aí eu tenho depois o 2 vezes 20. O que é o 2 vezes 20? É essa outra parte aqui, ó. Aqui eu tenho 20 quadradinhos e só 2 linhas. Então, 2 vezes 20, que é igual a 40, certo? Depois, eu tenho a parte aqui, da outra parte lá, que tenho 10 quadradinhos e 6 aqui, a outra parte menor. Então, eu tenho lá 10 vezes 6, que dá igual a 60. E a última parte maior, eu tenho 10 vezes 20, que dá igual a 200. Então, eu vou ter que, para eu saber quantos quadradinhos tem em todo esse desenho, eu vou ter que fazer o cálculo. Então, eu vou pegar lá 200 mais 60 mais 40 e mais 12. Vou pegar todos eles, certo? E vou fazer a soma. Então, quantos quadradinhos eu tenho dentro desse desenho? 312. Foram usados 312 quadradinhos. Então, é essa resposta aqui que eu vou colocar dentro do quadrado ao lado, do retângulo ao lado. Certo? Agora, o 2. O 2, vamos lá. 2. O 2 diz assim: resolva a multiplicação 23 vezes 16 pelo algoritmo que deseja e faça a representação do quadriculado abaixo. Então, eu vou ter que fazer lá 23 vezes 16, 6 vezes 3, 18, vai 1, 6 vezes 2, 12, mais 1, 13, mais
1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 368. Então, eu vou ter que fazer um desenho com essas medidas. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que dividi-lo, certo? Em toda a minha, esse espaço de malha aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, gente, a gente vai ser desenhado no 2, esta figura aqui, ó, desta forma, certo? Como que eu vou saber como eu vou desenhar? Então, eu vou ter que pegar 368 quadradinhos e dividi-los de uma forma que dê os 368 quadradinhos, certo? Então, eu vou desenhar, certo? E vou fazendo a conta. Então, como é que eu vou fazer a conta? Vou fazer assim. Ó, aqui a prof desenhou com os quadradinhos, para vocês verem. Vai ficar quadradinho sobrando? Vai, tem mais de 368 quadradinhos nessa malha, certo? Mas nós vamos ter que fazer pelas contas. Então, vamos ver. Se eu pegar a conta lá, deixa eu fazer aqui. Fazer aqui neste cantinho que eu acho que fica melhor, gente. Então, vamos lá. 10 vezes o 3. Então, 10 vezes 3 quadradinhos. Por quê? Porque aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 10. Dá 30. Aí, se eu pegar lá o 6, porque eu tenho 6 quadradinhos aqui e tenho 3 embaixo aqui, ó. Então, 6 vezes 3 dá 18. E aí, se eu pego lá o 6 vezes o 10. Então, 6 vezes o 10. Né? Aqui, ó, 6 vezes o 10 quadradinhos. Por quê? Porque eu tenho 6 aqui e tenho 10 aqui embaixo, que dá 60, certo? E aí, se eu pego lá o 20 vezes quantos quadradinhos eu tenho aqui? 10. Então, 20 vezes 10, eu tenho 200. E por último, se eu pegar de novo o 10 vezes quantos eu tenho? 6. Então, 10 vezes 6, que dá igual a 60. Se eu fizer toda essa conta aqui, ó, pegar 200 mais 60, mais 60 de novo, mais 30 e mais 18, que são todos esses resultados aqui, eu vou ter 368. Então, é assim que eu sei que eu tenho que usar os 368 quadradinhos. Para eu usar da melhor forma e eu vou ter que dividir, é assim que fica. Mas eu tenho que ficar contando que aqui, ó, eu tenho que ter 10 quadradinhos e 3 aqui. Então, eu vou fazer lá, dividir aqui em 3, ó, 1, 2, 3, e vou fazer 10. 10 quadradinhos, certo? Aí eu vou para a outra parte. A outra parte eu já sei que eu tenho que ter 6 aqui e 3 aqui. Então, eu vou fazer 3 quadradinhos e depois 6 aqui, certo? Aí aqui eu já sei que eu tenho que ter 20 quadradinhos, certo? E aqui do lado eu tenho que ter 10. Então, é assim, eu vou fazendo as continhas lá para ver se está certo. Certo? Então, essa nós terminamos. Agora, vamos para a 3. Então, agora no 3, gente, a prof vai pôr a apostila para vocês. Vamos lá. Diz assim, observe a figura e faça o que se pede. A gente já viu que entre os quadradinhos ali, certo? Parece ter pontos, pela ilusão de óptica, certo? Então, o que está pedindo? A gente vai ter que representar o cálculo do número de quadrados utilizando uma adição de parcelas iguais. Faça isso de duas maneiras diferentes. Então, como é que nós vamos fazer de duas maneiras diferentes? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essas duas adições de formas diferentes? Se eu contar os quadradinhos, eu tenho 9, certo?
Eu tenho 9 em cima e 7 do lado. Então, como é que eu posso fazer? Eu vou lá colocar. Vamos lá, o A. 7 mais 7 mais 7 mais 7. Mais 7, mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Eu vou colocar o 7 9 vezes. Certo? Por quê? Porque eu tenho 7 quadradinhos subindo, certo? Aqui desse lado, aqui subindo, eu tenho 7 quadradinhos. Então, eu vou colocar ele 9 vezes. Por que 9 vezes? Porque eu tenho 9 quadradinhos em cima, certo? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei 7, 9 vezes, e eu posso fazer a outra forma. Com o 9 também. Eu faço o 9 7 vezes, eu faço ao contrário. Por quê? Porque eu tenho 9 aqui e 7 aqui. Então, eu vou ter que somar 7, mais 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 7, 9 vezes. Certo? Então, poderia fazer muito mais fácil 9 vezes 7 e 7 vezes 9? Poderia, mas ele está pedindo adição. Então, eu tenho que fazer dessa forma. Então, 7 vezes 9 é quanto? 63. E 9 vezes 7? 63. Então, eu tenho um total de 63 quadradinhos. Certo, gente? A B. Represente o cálculo do número de quadrados utilizando uma multiplicação. Faça isso de duas maneiras diferentes. Então, aqui eu tenho o A e aqui embaixo eu já tenho o B. Em forma de adição e em forma de multiplicação, que dá 63. Certo? Já expliquei as duas de uma vez, gente, olha só. Então, a gente viu como João e Ana resolveram essas multiplicações. Então, utilizando as duas estratégias, resolva em seu caderno as operações a seguir. Então, nós vamos ter que fazer lá. 134 vezes 42. Certo? Então, vamos fazer 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Mais 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 3, 12, mais 1, 13, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5, ó. Então, dá 5.628. Aí, a gente precisa fazer em forma de composta. Então, como é que nós vamos fazer? 5.000 mais 600 mais 20 mais 8. Isso aqui em forma de composta. Certo? Então, é a mesma coisa que eu pegar essas contas e fazer assim. Dá 5.628. Certo? Fiz das duas formas. A outra, 1.341 vezes 36. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 6 vezes 3, 18, com 2, 20. 6 vezes 1, 7, 8. Mais. Vamos apagar aqui para a gente não confundir. 3 vezes 1,
4, 3. 3 vezes 4, 12, vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, dá 6, dá 7, dá 2, dá 8, dá 4. 48.276. Como é que nós vamos fazer isso em forma decomposta? Então, vamos lá. 40.000 mais 8.000 mais 200 mais 70 e mais 6. R$48.276, certo? Vamos para a próxima. A próxima é 702 vezes 28. Então, vamos lá. 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 0, 0 abaixo 1. 8 vezes 7, 56. 56. Mais, vamos apagar lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Então, ficou 6, 5, 6, 9, 1. 19.656. Então, vou colocar lá 10.000 mais 9.000 mais 600 mais 50 e mais 6. 19.656. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma. Não. Então, a 5. Vamos lá. 5. A 5 diz lá, resolva a multiplicação a seguir usando o algoritmo do que preferir. Elas já estão armadas. Em seguida, confira os resultados utilizando uma calculadora. Então, vamos lá. A primeira. A A. 132 vezes 23. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Mais 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. 10, 11, 12, 13, vai 1. Então, resultado da primeira está aí. A B. Vamos lá com a B. A B é 504 vezes 78. Então, 8 vezes 4 é 32, é isso. 32. Vão 3. 8 vezes 0, 0 abaixo, 3. 8 vezes 5, 40. Vamos apagar lá para não atrapalhar. Mais 7 vezes 4, 28, vão 2. 7 vezes 0, 0 abaixo, 2. 7 vezes 5, 35. 2. 8, 9, 10, 11, vai 1. 9, 3. Então, dá 39.312 AB. A C. A C é 1973 vezes 15. Vamos lá. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 7, 35 mais 1, 36, vão 3. 5 vezes 9, 45, mais 3, 48, vão 4. 5 vezes 1, 5, mais 4, 9. Vamos apagar todos os de cima para não confundir. Mais
1 vezes 3, 3. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, 1. R$29.595, certo? Vamos para a D. Vamos lá. A D é 2011 vezes 17. Então, vamos lá. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 2, 14. Mais 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 2, 2. 7, 8, 1, 4 e 3. 34.187. Agora vamos para a E. 12.37.237 vezes 91. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 9 vezes 7, 63. Vão 6. 9 vezes 3, 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Vão 3. 9 vezes 2, 18. 19, 20, 21. Vão 2. 9 vezes 1, 9. Mais 2, 11. 5, 2, 1, 1. Então, a E. E, por último, a F. A F diz lá, 4.987 vezes 26. Então, vamos lá. 6 vezes 7, 52. 6 vezes 8, 48. 49, 50, 51, 52, 53. 6 vezes 9, 6 vezes 9, 74. 6 vezes 9, 54. 55, 56, 57, 58, 59. Vão 5. 6 vezes 4, 24. Mais 5, 29. Mais. Vamos apagar todos os numerozinhos de cima para a gente não se confundir. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17, vai 1. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, vai 1. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. Vamos lá. 2, 7, 9, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vai 1. 9 com 9, 18, mais 1, 19. Vai 1. 9, 10, 11, 12. Então, dá 129.672. Certo? Então, já resolvemos o exercício 5. Vamos agora para o exercício 6, que a prof disse que ia fazer junto com vocês. Então, vamos lá. Exercício 6 agora. A prof disse que nós íamos fazer tudo junto, porque nós temos que descobrir os números das continhas. Então, nós temos lá a primeira conta no A, que está lá. 75 vezes 1, que dá 75, certo? E aqui, ao lado, eu tenho algumas opções ali do lado, que tá 25 vezes 3, que dá 75 também, e 15 vezes 5, que também dá 75, certo? Então, assim, por quê? Vocês viram que aqui, em alguns números, tem o quadradinho
Aqui, no caso, tem o quadradinho no número 7, tem no número 1, e aqui tem no 7 também. Por quê? Porque aqui nós temos que descobrir os números que estão faltando nas outras contas para dar o resultado certo, tá? E aqui eu tenho outras opções que eu também poderia colocar no lugar, certo? Eu também, ao invés ali do 7, eu poderia colocar 25, e do 1 eu poderia colocar 3, que o resultado daria 75. Então, o B, a gente vai ter que descobrir isso. Então, eu tenho lá 1, 7. No meio, eu tenho o quadrado, para descobrir que número que vai, certo? Aí eu tenho lá, vezes 5. E aí eu tenho lá, 2 quadradinhos, certo? E o número 3 aqui. Então, eu vou ter que descobrir. Vamos lá. Qual número será que eu vou poder colocar aqui? Eu já sei que 5 vezes 7 é quanto? Quanto que é 5 vezes 7? É 35. Certo? Então, eu posso colocar aqui e vou colocar o 3 aonde? Em cima do quadradinho. Certo? Qual número será que eu vou ter que colocar aqui para que o resultado seja 3? 5 vezes quanto? 5 vezes quanto que eu vou poder colocar ali? Certo? Será que eu posso colocar o 2? 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Coloco um aqui. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então, será que tá certo? Deu certo, né, gente? Ó, deu tudo certinho. O resultado é esse, certo? Posso também ter mais 2 possibilidades? Sim, eu posso fazer 147 vezes o 5, que dá igual a 735. Olha lá, o 5 tá certo, o 3 tá certo. Aqui em cima o 7 tá certo. Ó, o 4 vai mudar o resultado? Sim, vai mudar o resultado, mas é uma outra possibilidade. Como aqui eu não tenho número aparecendo, então eu também posso utilizar outro número que também vai dar certo. Eu não vou precisar mexer em nenhum desses outros que está no quadradinho, que está fora do quadradinho, certo? E também tem lá o 167 vezes o 5, né? Porque esses eu não posso mudar, que vai dar 835. Olha lá, o 7 tá igual, o 5 tá igual. O 3 aqui no igual tá aqui no meio. E o 1 também tá igual. Então, é isso que eu não posso mudar, certo? Os números o que estão faltando, eu posso completar com outros, dando o resultado certo dos que já estão aqui, tá certo. E o C, vamos lá. O C tá lá. Nossa, agora o C é grandão. Então, acho que eu vou apagar, que é melhor. Então, o C. Como é que nós vamos fazer agora com o C? O que é que eu posso colocar ali, gente, tá? Para que eu não mude os números que já estão lá. O que eu posso fazer, então? Que número será que eu posso colocar aqui que dá o resultado dele dá 0? Qual o número que tem na tabuada 3 vezes 5 que dá 0? Que o resultado é 0. Aqui. Qual o número que eu posso pôr aqui que o resultado dá 0? Ah, deixa eu ver. Ah, prof, posso colocar o 4? Posso. Vamos ver. 4 vezes 5, 20. Vão 2 aqui em cima. Certo? E agora?
4 vezes quanto que para me dar o resultado aqui? E agora, como é que eu posso fazer? Como é que eu vou saber qual é que tem aqui? 4 vezes quanto? Ai, prof, vou ir tentando. Vou tentar o 6. 6 vezes 4, 24 mais 2, 26. Vou tentar, certo? Isso é tentativa. Eu só não posso mudar os números que já estão aqui. Agora eu já tenho os números completos aqui. Então, agora fica mais fácil para eu fazer a do 3, certo? Então, 3 vezes 5, aqui é o mais. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18 mais 1, 19. Então, tá lá. Já consegui completar. E agora fica fácil, porque agora eu tenho outra conta. Já. 9, 10, 11, 12, vai 1. Aqui. 1 mais 1, 2. Então, deu certo. Não precisei mudar. Poderia ter colocado também o 65 vezes o 36, tá certo? 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 6, 36. 37, 38, 39. Mais, apago lá em cima, não posso esquecer. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18 mais 1, 19. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai 1, 9, 10, 11, 12, 13. Então, olha lá. Também não mudei. Ó, o 2 eu não mudei. O 5 eu não mudei. O 0 eu não mudei. O 5 eu não mudei. E o 3 eu não mudei. Continuei da mesma forma. Certo? Então, também posso colocar mais essa opção. Também poderia. Certo? O importante é não mexer nos números que já estão lá. Então, muito bem. Agora vamos voltar para o nosso conteúdo. Vamos lá. Muito bem. Vou colocar a apostila aqui de novo para a gente poder acompanhar. Já corrigimos as atividades, certo? Agora vamos voltar para o nosso conteúdo. Vamos lá para a nossa apostila continuando, né? Tudo isso aqui que nós já vimos. E agora nós vamos para outro assunto, que é a divisão, gente. Então, vamos continuando. Divisão. Vamos resolver a seguinte situação. Em uma área de 12 quilômetros quadrados, vivem 516 pessoas. Quantas pessoas vivem em média por quilômetro quadrado? Ou seja, qual é a densidade demográfica dessa área? Tá ali. Densidade demográfica consiste no número de pessoas de uma população presente em uma determinada área. É geralmente expressada em habitantes por quilômetros quadrados. Então, o que é densidade demográfica? O número de pessoas de uma população, certo? Para resolvermos situações, problemas desse tipo, precisamos realizar uma divisão. Vamos descobrir como podemos resolver esta divisão utilizando 2 algoritmos. Então, tá lá. Precisamos dividir 516 em 12 partes. Então, a gente olhando aqui pelo material dourado, nós temos 5 plaquinhas. Cada plaquinha tem dentro 100 quadradinhos. Então, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 100, que vale a 500. A barra tem 10 e aqui os cubinhos valem unidades. Então, fica aqui, ó, 5 centenas, que tá aqui, uma dezena, que tá aqui, e 6 unidades, que está aqui. Dividir por 12. Então, aqui, ó, a gente está dividindo. Como não podemos dividir 5 placas em 12 partes iguais, vamos trocá-la por 50 barras e juntá-las a outra que tínhamos. Ficamos, então, com 51 barrinhas para dividir por 12. Olha lá, ó.
Ele pegou só o 51 primeiro, ó, dividindo por 12. Certo? Aí, dividiu, né, que lá dá 4 vezes 2 dá 8, 4 vezes 1 dá 4, que sobrou 3. Aí vai fazer o quê? Abaixar o 6, porque foi o que sobrou. Então, vamos ver esse jogo aqui de dividir. Vamos ver. Ah, de novo tem divisão? Então, agora eu vou escolher este daqui. Vamos lá. Vamos fazer as divisõezinhas. Divididos por 3 dá 330. 320 divididos por 8 dá 40. Acertei, agora eu tô indo. 234, divididos por 117 dá 2. Temos que fazer as coisas de cabeça. Vamos lá. 10 divididos por 2 igual a 5. Essa foi fácil, bem facinha. 900 divididos por 9 dá 100. 60 divididos por quanto que dá 15? Divididos por 4, não. Divididos por 6, não. Divididos por 4, 15, dá 30. Divididos por 5. Errei. Dá 6. Dá 6 vezes 5. 5 vezes 6. Ixi, errei também. Era 30. A prof fugiu agora. 75 vezes 3 dá... 75 divididos por 3 dá... 2 vezes 3 dá 6, 26. Ixi, era 25. Parabéns. Quase, hein? Mas a prof ainda ganhou. Então, vamos lá. Aí, ó, abaixou o 6, certo? Abaixou o 6 aqui. Aí, 6 fica 36. 36 divididos por 12 dá 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. E consegui o meu resultado. Então, concluímos que com 516 pessoas é possível formar 12 grupos com 43 pessoas por grupo. Ou seja, 43 pessoas por quilômetros quadrados. Como o resto é zero, temos uma divisão exata, certo? Lembrando que os termos de uma divisão o número aqui fora da chave é o dividendo, o dentro da chave é o divisor. Aqui embaixo do 12 o resultado se chama quociente e o que resta é resto, certo? Podemos ocultar algumas operações de subtração, chamando esse processo de método breve. Então, olha só, podemos resolver essa situação perguntando quantas vezes o número 12 cabe dentro do número 516. Aí a gente fez lá, ó, de menos, ó, são 43 vezes que se repete o número 12 até chegar a zero. Como o resto é zero, paramos a subtração. Também devemos encerrá-la quando o resto for menor que o quociente. Agora, vamos somar quantas vezes retiramos o 12 de 516. Foram 43 vezes, certo? Gente, essa parte de divisão é bem facinho, certo? Bem facinho de entender. A prof nem ficou mostrando aqui, ó, as figurinhas, porque senão é muito cubinho para a gente ficar contando. Para mim, o mais importante que vocês sempre lembrem é isso aqui, ó. O cálculo da divisão,
certo? Não podemos esquecer do seguinte, gente. Do seguinte. Aqui, ó. A prof separou aqui, ó, os termos da multiplicação. Como é que a gente chama o número que fica embaixo? Multiplicando. Como é que a gente chama o número que fica embaixo do multiplicando? Multiplicador. E o que sobra é o produto. Já na divisão, já muda, ó. O 12 aqui, ó, é o dividendo. O que está dentro da chave é o divisor. O que está embaixo da chave, que a gente poderia falar de resultado, o nome é quociente. E tudo o que sobra é resto. Tudo que sobra, gente, vai ser sempre menor que o divisor. O número que sobra, que resta, tem que ser sempre menor do que o divisor, certo? E essa daqui, ó, o tracinho com as duas bolinhas em cima é o sinal que nós utilizamos para as contas de divisão, certo? Voltando na apostila. Lição de casa. Vocês vão ter a página 88 e 89. São só continhas, certo? E no exercício 2, são situaçõezinhas, problemas, são probleminhas que vocês também vão fazer, certo? Então, marcaram direitinho a tarefa de casa? A prof vai passar tudo lá no Que Mágico, certo? Então, voltei aqui. Estou voltando, voltei. Então, é isso, gente. A prof queria aproveitar e terminar até o assunto de divisão, porque no próximo assunto já é múltiplos de um número, certo? Múltiplos, a gente já sabe que tem alguma coisa a ver com multiplicação e divisão, certo? Mas isto fica para o próximo vídeo. Então, ficamos por aqui. Se cuidem e até o próximo vídeo. Beijos!